texto da nossa meditação nesta manhã é provavelmente o texto mais conhecido de toda a Bíblia. É aquele que, para muitos de nós, resume com satisfatória exatidão a mensagem evangélica, o texto de João, capítulo 3, verso 16, não é? Um texto que eu imagino todos nós podemos recitar, não é? Então, nesta manhã, não estou convidando você a acompanhar com atenção a leitura que farei do texto que será exposto, não é? Mas nós seremos aqui convidados a recitarmos juntos esta bela síntese da fé evangélica, João 3,16. Vamos recitá-lo? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que palavra maravilhosa, não é? Vamos orar. Deus de amor e de eterna bondade, como justamente cantamos muitas vezes. Ó Pai, nós queremos louvar o Teu nome porque temos a Tua palavra diante de nós. Estamos aqui Te adorando pela obra bendita de Cristo, nosso Redentor, que apresenta diante de Ti este culto aperfeiçoado pela obra bendita dEle mesmo, essa intercessão incessante diante de Ti, ó Pai, e nós nos alegramos, nos deleitamos. E agora, Senhor, Te pedimos a maravilhosa bênção da ação iluminadora do Teu Espírito em nossa mente e coração, para compreendermos, para aprendermos, para sermos tocados pela Tua palavra, por ela vivificados, santificados, aproximados ainda mais de Ti pela semelhança a Cristo, porque este é o bem que Tens promovido em nós progressivamente, desde que nos chamaste de forma eficaz, nos vocacionaste. Nós Te pedimos, ó Deus, que seja esta manhã mais uma ocasião deste derramar especial da Tua graça sobre nós, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, estamos iniciando o mês de comemorações, de gratidão a Deus pelos 88 anos da nossa igreja, não é? Que maravilha, 88 anos da graça de Deus agindo desde a organização, não é? Óbvio que o trabalho remonta a datas anteriores ainda, e nada melhor do que iniciarmos esse tempo de gratidão a Deus por este resumo tão simples e profundo do Evangelho, o motivo desta igreja e de tantas outras existirem, o motivo das reuniões que aqui acontecem, o motivo do culto, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, essa é a verdade que tem nos conduzido desde que o Senhor soberanamente nos vocacionou e nos trouxe para esta nova realidade, para esta vida que temos experimentado. Isso é a essência do que nós vivemos. E esse texto nos fala do amor de Deus pelo mundo, não é? E isso me faz lembrar das palavras de Pedro, não o apóstolo, mas Pedro, um conterrâneo meu, que pernambucano, obviamente, não é? Mas que conheci curiosamente aqui em São Paulo, quando pastoreava a Igreja Presbiteriana de Cajamar, aqui na região metropolitana, apesar de um município da região metropolitana, mas ele tem características bem interioranas, não é? O centro de Cajamar, a propósito, é interior puro, é centro administrativo, mas não é centro comercial, não é centro industrial, não é o polo da cidade, e é onde a igreja ficava. E ali, num dos bairros do centro, que é uma região muito mais, digamos assim, rural, conheci esse rapaz chamado Pedro, né?
esposo de uma das irmãs da igreja, e um sertanejo. Ele era de um distrito das proximidades da cidade de Arco Verde, que é meio que a região limítrofe, né? Quando você viaja para o sertão pernambucano, Arco Verde é o ponto, né, de suporte para os motoristas, inclusive fazerem revezamento, os passageiros descansarem, porque a viagem é longa, né? Se você olhar no mapa, Pernambuco, norte e sul, é tranquilo, rapidinho. Agora, leste e oeste, parece que o mundo vai acabar e o estado não acaba, né? Chega lá no sertão. E ele é desse distrito, pequenininho, não está no mapa. E como o típico sertanejo, o Pedro, e eu estou citando o nome dele, porque desde aquela nossa conversa, que me marcou muito, eu pedi essa licença para ele. Olha, sempre que eu pregar João 3,16, eu vou falar de você. Posso, Pedro? Ele está autorizado, pastor. Então, com muita liberdade, estou citando o nome do Pedro, né? E ele, como um sertanejo típico, ele tem uma mentalidade muito prática, né? Às vezes até pragmática, concreta. E ele foi muito direto comigo, não é? Apesar da simpatia que nutriu por sermos conterrâneos e ouvir o sotaque familiar, ele, enquanto eu comecei a falar do Evangelho para ele, ele me interrompeu e falou: pastor, espera aí, olha, se esse Deus que você fala fosse tão bom assim, o mundo não estaria como está. Eu já vi muita coisa. Então foi a hora de eu ouvir. E ele passou a me falar da história dele, que o trouxe a São Paulo. E era uma história dura. Realmente o nosso semiárido, né, o nosso sertão, que em muito se assemelha, né, ao semiárido da região da hoje chamada Palestina, não é? Onde Jesus viveu e atuou, é uma realidade muito dura, e você vê o mundo em sua manifestação muito feia, um mundo realmente entregue ao sofrimento. E ele falou: se esse Deus que o Senhor está falando existe, ele não é bom, e se ele é bom, o que é que ele está fazendo que não muda tudo isso? E eu ouvi com muita atenção, e então eu falei para ele do texto de João 3,16, não é? Que Deus amou o mundo, Deus se importa com o mundo, e a solução de Deus para o mundo era justamente essa que Pedro ansiava, uma solução mesmo, revertendo, destruindo o mal. E ele fez isso. Ele fez isso quando entregou o seu filho. Deus amou o mundo assim, deu o seu filho unigênito, o único consubstancial com o Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto do amor de Deus pelo mundo. Então, de forma simples como o texto é, eu quero destacar aqui 3 aspectos deste amor de Deus. O amor de Deus pelo mundo. Primeiro, que este é um amor surpreendente, não é? Porque Deus amou ao mundo, isso nos surpreende, e foi ali que eu comecei a explicar para Pedro, sobre este amor, que em alguma medida eu concordava com ele, e pensava que o próprio Deus concordava também, de que as coisas não podem continuar como estão, que o mal não pode subsistir, que isso tudo está errado mesmo, mas que há mais coisas a serem consideradas, e a primeira delas é que este amor é surpreendente, inusitado, impensável. Deus e mundo, Deus de um lado, mundo do outro, e amor, isso é impensável, explicava eu para Pedro, enquanto explicava para mim mesmo, e agora compartilho com você. Meus irmãos, isso é surpreendente, Deus amar o mundo. O mesmo apóstolo do amor, na sua carta, na primeira carta, capítulo 2, a partir do verso 15, não ameis o mundo,
nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus, não está nele. Pois o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede de Deus. Deus amou o mundo. Ah, pastor, mas aí são palavras assim, o termo mundo na Bíblia assume nuances. É verdade, meus irmãos. É verdade. Então, a ênfase de João na sua carta é aquela disposição diabólica, infernal, que está no coração do mundo contra Deus. Como separar a disposição diabólica e infernal que está no coração do mundo, como separá-la do mundo mesmo, de cada indivíduo que a nutre no coração? Deus amou o mundo. Deus amou, com perdão do trocadilho, o imundo. O Santíssimo amou este depravado, que eu acabei de descrever, que a propósito, descrição que cabe corretamente a mim e a você. Agora não mais, porque agora limpos do sangue do Cordeiro, não é? Mas Deus amou o mundo. E por mais que saibamos que João tinha intenções um tanto distintas, né, quando se referia a mundo, em João 3,16, e quando se referia a mundo na sua carta, mas é o mesmo mundo. Num momento ele está falando, Deus amou a sua criação, em especial a população, os seres humanos. Deus amou os seres humanos de tal maneira. Isso foi uma manifestação de amor, não é? E João diz: não amem o mundo, no sentido de o que está no coração dessas mesmas pessoas. Nós sabemos que é essa distinção, mas percebam, Deus amou as pessoas que nutriam este significado de mundo, oposição terrível, abominável, injusta, abjeta contra Deus. Não dá para separar. Percebem? Embora saibamos que há ênfases distintas, no fim das contas, essa disposição do mundo está no coração das pessoas que compõem este mundo, e são essas pessoas que foram amadas. Este amor é surpreendente. Deus amou o mundo. Pastor, então não seria o caso de entendermos ou explicarmos isso para nós mesmos, para um eventual Pedro com quem nos deparemos, e uns para os outros, não é? Naquela frase que ficou tão famosa: a Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Paulo diria isso de outra maneira, explicando bem melhor. Éramos por natureza filhos da ira, do ódio de Deus, como todos os demais. Éramos, por natureza, inevitavelmente, inescapavelmente filhos do ódio, da ira santa de Deus contra nós, como também todos os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esta é a explicação paulina. Paulo não disse e não diria: Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Não. O que Paulo está dizendo é que Deus, enquanto nos odiava, porque Ele não pode tolerar o pecado, e o pecado sem o agente é só uma palavra. Só há pecado porque há pecadores. É a nossa natureza caída. Então, o Deus que odeia o pecado, odeia o pecador.
Este Deus que nos odiava, sendo nós pecadores, mortos em delitos e pecados, nos amou. Pastor, como harmonizar isso? Agora você me pegou. Mas é o que o apóstolo está dizendo, ele nos amou quando sua ira estava sobre nós. Ele nos amou, é assim surpreendente. E admitamos, em certo sentido, inexplicável. Enquanto sua ira pairava sobre nós, positivamente, Ele, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, eu não posso ir além disso. Não tenho condições intelectuais, nem tenho licença bíblica para ir além disso. Ele nos amou assim de forma surpreendente, sendo nós objetos da ira que paira sobre todo pecador, ou seja, sobre todo ser humano. Esta é a surpresa. O Santíssimo amou os imundos, os abomináveis. Paulo destaca esse contraste quando escreve a Timóteo, dizendo que fiel é a palavra, porque eu sou grato a ele, porque me considerou fiel e me designou para o ministério. Mas fiel mesmo é esta confissão. Qual confissão? De que Cristo Jesus veio ao mundo pecador e salvar. Nesta sequência mesmo, nossa tradução muda um pouquinho a sequência das palavras. Paulo junta mundo, não é? Cristo Jesus veio ao mundo pecador e salvar. Ele faz essa sequência, Jesus, mundo, pecadores, para fazer o contraste mesmo do Santíssimo com a abjeta, terrível, suja, imunda natureza humana. Este amor é surpreendente. Deus amou o mundo. Então, a primeira informação que nós queremos destacar aqui, desta nota que João faz, quando está ali narrando para nós a conversa entre Jesus e Nicodemos, você conhece bem, não é? Jesus explicando para Nicodemos, você só pode reconhecer que eu sou mestre da parte de Deus, ou que o reino de Deus chegou, você só pode ver isso se você nasceu de novo, Nicodemos. Então inicia-se aquela conversa, como pode um homem nascer já sendo velho, pode voltar ao ventre e tudo mais. Jesus começa a lhe explicar, contesta como vocês podem ser mestres da lei e não entender algo tão óbvio. E então Jesus faz referência ao episódio relatado no livro de Números, em que Moisés ergue a serpente no deserto para que todo aquele que olhasse fosse salvo pelo Senhor. E então João traz essa nota explicativa. Por que isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para a nossa salvação. Em Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo vai nos lembrar que nós temos, no começo do capítulo, paz com Deus. Ou seja, havia guerra, não é? E então no verso 8 ele diz, Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Este amor é surpreendente. Mas há uma segunda verdade sobre este amor surpreendente, esse amor inimaginável, impensável, quase paradoxal, é que ele é, além disso, sacrificial, não é? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A linguagem usada aqui por João é uma linguagem sacrificial. Dar aqui é dar em sacrifício. Alguns comentadores vão insistir que essa expressão de tal maneira não quer sugerir, é tão grande que não dá para descrever, mas de fato parece que a intenção de João era outra, era justamente dizer, essa maneira está explicada aqui no ato, não é? A própria palavra que aqui é traduzida por de tal maneira, ou a expressão que está lá no original, é a mesma também usada por Jesus quando
no Sermão do Monte, diz aos seus discípulos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O assim ali não é conclusivo, não é? Uma vez que uma cidade, edificada sobre um monte não pode ser escondida, nem a luz que está ali dentro da casa, ninguém acende para esconder, todo mundo vê, alcança todo mundo. Aí aquele assim não é um assim conclusivo, portanto brilha a vossa luz. Não, é o assim de imitação, é o assim de modelo, é o desta forma, do mesmo jeito brilha a vossa luz. É aqui também, é desse jeito. Uma tradução bem literal, desse de tal maneira, seria: foi assim que Deus amou o mundo. Essa é uma excelente tradução, bem literal, bem palavrinha por palavrinha. Foi desta maneira que Deus amou o mundo. E pensando que João traz essa nota explicativa logo após, obviamente, os versos 14 e 15, porque estamos no 16, não é? Veja o que nos dizem os versos 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus estava se referindo a esse episódio da sua morte, levantado na cruz, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E então João diz: desse jeito Deus amou o mundo, foi assim, não é? Essa é a demonstração cabal do seu amor, de tal maneira, foi assim que Deus amou o mundo, deu o seu Filho unigênito, não é? E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 12, versos 32 e 33, nós lemos assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. João deixa claro que, embora nós possamos entender que há aqui algum aspecto de exaltação neste levantar, mas esta exaltação não pode se esconder do significado mais imediato e óbvio. Cristo estava se referindo ao seu ato sacrificial, ser levantado no madeiro, aquela manifestação miraculosa ocorrida no deserto, operada por meio daquele que apontava para o antitipo, o tipo apontando para o antitipo, Moisés apontando para Cristo, na sua obra, na sua morte. Deus estava manifestando este amor surpreendente de forma sacrificial, o que o torna ainda mais surpreendente, porque ele não apenas amou ao mundo que não deveria ser amado, mas ele amou às custas da própria vida. Esse amor não tem limites. É disso que o Senhor está falando nessa passagem. E é essa verdade que tem abençoado e conquistado e nutrido o nosso coração ao longo destes séculos todos. E como nós lemos no começo da nossa adoração: de longe se me deixou ver o Senhor. Quando eu for levantado, atrairei todos para mim, disse Jesus. Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Cumprem-se aqui as palavras enunciadas pelo profeta. Quando o nosso Senhor foi levantado naquele madeiro, quando na plenitude do tempo Deus nos enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Quando aquilo se cumpriu, aquele é o evento que atrai todos os olhos da humanidade. Todos são atraídos para a cruz de Cristo, para a salvação ou juízo, mas nenhum olho, nenhuma consciência está livre de ser atraída para esta verdade. Ele foi levantado no madeiro, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Este é o amor de Deus, sacrificial. Ele deu o seu Filho em sacrifício por amor.
E, meus irmãos, isso não diz nada, nada a respeito de qualquer valor em nós. Não, isso depõe contra nós, porque foi pelos nossos pecados. Mas isso diz muito a respeito da dignidade do amor dele, maravilhoso nestes termos, neste alcance, neste nível, nesta abrangência, nesta entrega. É deste amor que nós estamos falando, é este amor que nutre a nossa fé, esta é a essência mesma do Evangelho. Foi assim, levantando, crucificado no madeiro, que Deus amou ao mundo, deu o seu Filho unigênito. As duas expressões, não é? Amou e deu, estão na forma original grega, numa conjugação que passam a ideia, ou comunicam com muita clareza a ideia de um passado, ou de um ato passado, mas também isolado. Um ato único no passado, ocorrido de uma vez por todas. Isso não quer dizer que Deus não nos ame continuamente, mas quer ressaltar o aspecto prático, efetivo, consumado em uma ação. Ele amou, e amou como? Dando. Foi ali, ele amou e deu, de uma vez por todas. Foi um sacrifício perfeito, que não se repete, como vai nos dizer o escritor aos Hebreus. Este sacrifício de uma vez por todas, essa é a ideia. É isso que João quer enfatizar. Ele amou de uma vez por todas, um ato que testificou de forma irrevogável e que torna desnecessária qualquer outra demonstração. Essa é a ideia. Por isso, um ato único no passado. Ele amou. E que ação é essa que diz que esse amor aconteceu assim, num momento histórico, de forma definitiva? É que ele deu, também com a mesma conjugação, do mesmo modo verbal, indicando essa ação única, pontual, lá no passado, mas cujos efeitos estão aqui agora. Não é? Então, este amor de Deus é surpreendente, esse amor de Deus é também sacrificial. E esse sacrifício, meus irmãos, nos levam a reconhecer que não havia outra forma de sermos preservados. E foi aqui que eu compartilhei com João. João, Deus concorda contigo que o mal não deveria existir. Mas por que Deus não elimina o mal com o estalar de dedos? Porque de outra forma, quem de nós poderia continuar? Ou João, vamos combinar, eu e você somos maus. Ele estava com os olhos marejados para a glória de Deus. Ele entendeu que Deus odeia o mal e ama os seres humanos. Ama. Como é que ele ama? Dando o quê? A vida. Aos seres humanos, a quem ele, a propósito, odeia, por causa do mal que há neles. E qual é a solução, senão Cristo, a providência última e definitiva de Deus no madeiro, eliminando de uma vez por todas o mal que há em mim e em você, tratando, punindo, trazendo todo o ódio, toda a ira de Deus contra esse mal que está em nós, que nós praticamos. Ele recebeu em si, e isto é amor. Na cruz, nós temos a plenitude do amor e da ira divinos. Ele não retraiu a sua ira, não, ele a derramou inteira, e isso foi amoroso, porque derramou no Filho, em favor de mim e de você. Isso não fala do nosso valor, fala da nossa desgraça, do quão terríveis nós somos, abjetos, imundos, terríveis, e fala do quão maravilhoso Ele é. Glória a Deus, louvado seja esse bendito Redentor. Essa é a obra que há 88 anos conduz e sustenta este povo que aqui se reúne e que tem operado para a glória desse Deus que faz esta maravilha, que ama assim, surpreendente e sacrificialmente. Por fim, é um amor eterno. Com amor eterno te amei, por isso
com benignidade, este tipo de benignidade, trazendo as punições todas sobre si, te atrair. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Um propósito. Todo aquele que nele crê, não pereça, não seja tomado pela consequência última do pecado, mas tenha a vida eterna. Esse amor eterno tem esse propósito eterno, vida eterna. Noutra tradução possível, vida que virá, ou do porvir, das coisas futuras, a vida que vai continuar. Todas essas são nuances possíveis e possíveis traduções do termo escolhido aqui por João, repetido tanto no final do verso 15, quanto aqui no verso 16, que explica aqueles versos 14 e 15, não é? É para a eternidade, é para nos colocar na vida eterna com Ele. Todo o que nele crê. E aqui entra o elemento distintivo, né? Deus ama o mundo, e esse amor se evidencia pela entrega do Filho, a entrega com o propósito de salvar todo o que nele crê. E João já havia explicado para mim e para você quem é este, ou quem são estes que se encaixam nesta descrição de todo o que nele crê. No prólogo do seu evangelho, João nos esclarece, não é, que Jesus, o Verbo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, né, quem são esses? Os que creem no seu nome. E quem são esses que creem no seu nome? Esse é o grande esclarecimento que o evangelista nos traz. Verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esse é o grande esclarecimento do prólogo. Tudo o que se segue no livro deve ser compreendido à luz deste ensinamento. Alguns creem. Quem são esses que creem? Os que não nasceram apenas de forma biológica, da vontade do homem, da carne e do sangue, mas nasceram da soberana vontade divina que nos regenera. E daqui a ideia de novo nascimento, gerar novamente, gerar de uma outra forma. Os nascidos do alto, os nascidos de Deus, aqueles sobre quem se cumprem também as palavras proféticas. Por exemplo, no mesmo profeta Jeremias, que lemos no capítulo 31, mais adiante naquele mesmíssimo capítulo, a partir do verso 31 também, capítulo 31, a partir já do verso 31, o profeta diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a antiga que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Um novo coração. Ezequiel também, ou Deus mesmo, através de Ezequiel, trazendo esta mesma verdade, vai nos esclarecer de forma ainda mais cristalina. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 a 28. E assim nos diz o Senhor: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É disso que se trata. Estes são os que creem. É por estes que o Cristo foi entregue. Estes que receberam este nascimento, a partir do qual temos um novo coração, em que habitam a lei e o Espírito divinos.
E o propósito disso é para que vivamos. Temos estudado nas quartas-feiras os 10 mandamentos, onde já está também o Evangelho prefigurado. E quando, na repetição da lei, na enfatização da lei, do livro de Deuteronômio, se encaminhando para o final, capítulo 30, versos 19 e 20, nós lemos lá: para que vivais, amando o Senhor, apegando-te a Ele. É isso que Ele quer. Que esse amor seja vivenciado pela eternidade. Deus amou o mundo, deu o seu Filho. Verso 17: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí nós entendemos porque que na explicação dos versos 14 e 15, ou seja, no verso 16, João teve o cuidado de não somente repetir: para que todo o que crê tenha vida eterna, mas não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque há um juízo implicado neste amor, porque esse amor é benigno e opositor a todo o mal. De modo que, quando falamos de salvação, precisamos ter em mente que grande juízo virá. E quando andarem dizendo paz e tranquilidade, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Estas são as palavras do apóstolo sobre a segunda vinda deste juiz, que virá para julgar vivos e mortos. Concluindo, meus irmãos, então, lembrando-me daquela conversa com Pedro, não é? Sim, Deus, Pedro, realmente odeia todo esse mal que você também parece odiar, mas Ele odeia de forma muito mais profunda e teve uma providência muito mais graciosa do que a que eu e você poderíamos ter. Ele destruiu o mal na cruz. Ali, o Santo de Israel bradou: está consumado. A obra perfeita foi realizada. Nós ainda estamos no já e ainda não, não é? Muitas coisas ainda vão acontecer, mas já estão consumadas. E o Evangelho é para aquele que crê. E esta vida eterna está garantida para aquele que crê. Portanto, a título de aplicação, eu quero me dirigir primeiro a quem ainda não crê, ou quem ainda está vacilante, duvida da própria fé, e não tem no seu coração uma resolução firme. Creia. Quem crê não será julgado. Quem não crê já está julgado. É mais do que oportuno voltarmos ao Evangelho que diz: aquele que crê está salvo, quem não crê está condenado ao inferno, à danação eterna, ao banimento eterno e definitivo da presença do Senhor. Uma alma vivente, criada para encontrar contentamento e gozo exclusivamente no Senhor, desprovida desse descontentamento e gozo e entregue a sofrimentos terríveis por toda a eternidade. É disso que se trata. Essa é também a essência do Evangelho. É disso que esse texto trata. O amor de Deus em nos livrar desta danação, desde que creiamos. Eu não estou colocando aqui o condicionante humano, não, é um condicionante divino. Ele salvará os que creem, Ele dará fé para que creiam, porque Ele dará um novo nascimento. Mas há um condicionante, não humano, divino. Ele mesmo não salvará nenhum que não tem fé. Ele mesmo providenciará a fé, porque ela não há em nenhum. E esse é o Deus perfeito, que ama perfeitamente. Portanto, o convite insistente: creia no Senhor Jesus para a salvação. É a sua vida, é o destino eterno, está em jogo. Não duvide, não vacile. Creia. E crendo, e agora se estende a nós que cremos, lembremos-nos,
O amor surpreendente de Deus não nos fala do nosso valor, mas fala do seu caráter gracioso, surpreendentemente gracioso, sacrificialmente gracioso. Por isso, como o apóstolo nos chama na virada prática da carta aos Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele se refere a este amor gracioso, ele se refere a João 3,16, ele se refere aos 11 primeiros capítulos da sua carta. Deus que tolerou, não é? Aqueles pecados todos até a manifestação de Cristo, e ali ele despejou a sua ira, porque ele não ia deixar esses pecados impunes, não é? Por causa dessas maravilhas, rogo-vos que entregueis, ofereçais, né, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A entrega da vida, consagração, vida santa, dedicada ao Senhor, em gratidão, em reconhecimento do quão terrível nós somos e o quão gracioso Ele foi para conosco, e o preço dessa graça, uma graça muito cara, para usar um novo trocadilho, custou muito caro. E ele diz que esse é o nosso culto racional, ou seja, a única resposta razoável, o único passo pensável, admissível, é este. Se não incorreremos na incredulidade obstinada, se cremos mesmo neste amor, nessas dimensões, nossa vida precisa ser transformada. Não há resposta razoável diferente desta. Por fim, viva o hoje, olhando para o porvir. Ele vai voltar, como juiz de vivos e mortos, nos receberá para Ele, como foi dito na oração. Nós estaremos para sempre com o Senhor, nós viveremos este amor, tão difícil de descrever em palavras, não é? De forma plena, nele em quem hoje habita corporalmente a plenitude da divindade e deste amor, as maravilhas indizíveis da vida eterna, nos aguardam, e isso é estímulo para enfrentarmos ainda este mundo, que tem males, mas a obra bendita nos assegura uma vida de plena felicidade, infinita e ininterrupta, com um Deus que ama sem parar, sem vacilar, sem falhas, um amor surpreendente, provado em sacrifício, e que é suficiente para toda a eternidade. Ele seja então louvado, não é? Vamos entoar o cântico "O amor desceu do céu".